Meus amores, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos de mais uma aula. Hoje teremos aula de História. Vejam aqui, História, na página 81. Os povos indígenas brasileiros, não é isso? Estão falando do quê? Dos índios. Quando descobriram o Brasil, vocês acham, na opinião de vocês acham que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral ou foram os índios? Não é isso? O que será? Quem foi? Vou deixar vocês pensarem aí com vocês mesmos, certo? Mas, independente disso, os índios, eles tinham seu lugar, tinham suas terras até até a chegada dos portugueses, que foi o descobrimento do Brasil em 1500, não é isso? Então, a partir daí, os índios, eles foram perdendo as suas terras, foram perdendo o seu lugar, o seu espaço. Por quê? Porque os portugueses, eles queriam tudo para eles. Foi onde foi surgindo o descobrimento do Brasil, foi com a chegada dos portugueses, não é isso? Só que os índios, eles já existiam, eles já tinham o seu lugar, a sua terra, a sua cultura, não é isso? Eles já tinham a sua cultura indígena. Só que aí, com a chegada dos portugueses, foi totalmente diferente, né? Isso foi totalmente diferente, tudo mudou. Eles já não tiveram mais o seu espaço, eles tiveram que dividir, foram obrigados a dividir o seu espaço, né? Isso, a dividir suas terras. Tudo foi mudando, tudo foi se modificando com a chegada dos portugueses. Então, como todos, nas, nas, nas terras dos índios, tem o quê? Tem suas ocas. As ocas são o quê? Para eles, as ocas são as casas deles, não é isso? E quando se há muitas ocas, chama-se, dá o nome de aldeia. E toda aldeia tem seu pajé e seu cacique. O pajé, ele é considerado como é, digamos que um padre, né? Isso, o pajé é aquele que cura, é aquele que, como é o nome? Que reza, né? Isso. Então, dá-se o nome de pajé. E o cacique ele é o líder de todos. Ele é o líder da aldeia. Quando acontece algo estranho ou diferente, leva-se para o cacique. O cacique tem que estar a par de todos os acontecimentos que ali os arrodeiam, certo? Então é chamado de cacique. Toda aldeia tem o cacique e o pajé. Bom, o pajé ele é considerado como o sacerdote ou o curandeiro da tribo, certo? Ou seja, o pajé ele é um sacerdote ou curandeiro da tribo, ok? Aí, o que é curandeiro, tia? O curandeiro é aquele que cura um ferimento. Se um deles é picado por uma cobra, é imediatamente levado para o pajé, onde o pajé vai fazer ali com os medicamentos que eles preparam, que já é extraído da mata, da floresta, ele faz ali uma extração para tirar o veneno, para curar aquela picada, certo? Se eles são feridos por outros, ele também tem o seu tratamento para ir curando o como é que eu posso falar? O seu índio, não é isso? Então, eles têm todo um preparamento, ou seja, o pajé não é só um sacerdote, pode ser um sacerdote, um curandeiro, um médico, né? Isso para eles, o pajé é o grande homem para eles, não é isso? Então, lembrando que quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1900 ou em 1500, já existiam os índios.
os índios eram os donos daquelas terras aonde os portugueses, os europeus tomaram. Não é isso? Os europeus, eles tomaram as terras dos índios, certo? Foi quando houve a proclamação de que foi descoberto o Brasil. Só que aí, quando você vem rever e vem analisar, na verdade quem descobriu o Brasil foram os índios, não é isso? Só que daí a terra foi tomada deles pelos europeus, pelos portugueses, né? Com a chegada deles. Eles perderam ali o seu espaço, foi destruimento, houve guerras, né? Conflito entre eles, para que eles não eles brigassem pelas terras deles. Só que aí nem sempre foi assim, eles não conseguiram, né? Não conseguiram a sua parte, não conseguiram tomar de conta, defender a sua parte, o seu terreno, certo? Ou seja, porque o outro lado, ou seja, os portugueses eram maiores, eles eram em grande quantidade, não é isso? Então, na luta, eles ganharam, eles venceram, que foi as terras dos índios. E os índios foram assim ficando sem terras, mas todo índio tem o quê? Tem sua cultura, sua cultura indígena, tem sua comida típica, né? Isso, a sua dança. Quando eles comemoram alguma coisa, data comemorativa, eles se pintam, eles se vestem com folhas, não é isso? Eles fazem um chapéu. Eu esqueci o nome. Eles fazem aquele chapéu bem decorativo, bem bonito, para festejar numa data comemorativa. Então, a cultura indígena, é uma cultura indígena. E muito interessante, né? Isso, eles dançam, eles festejam de forma alegre, que contagia as pessoas que estão por ali, que vão visitar, porque tem visitantes de fora, né? Isso porque está conhecendo o quê? Uma nova cultura, uma cultura diferente. Os índios têm sua cultura como nós temos a nossa cultura. E foi fácil para os índios dividir as suas terras com a chegada dos portugueses, com a chegada dos europeus. Não, não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque eles tinham a sua cultura e veio outra cultura diferente, totalmente diferente. E aí a convivência, como foi, como seria? Será que foi fácil? Não, não foi fácil, porque eles tiveram que se adaptar a uma nova cultura, a um novo ritmo de vida, uma nova comida, tudo isso. Na verdade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, foi mudando, né, para que eles pudessem se familiarizar com essas outras pessoas que para eles eram totalmente diferentes. Pessoas estranhas, com culturas estranhas, com culturas diferentes, com costumes diferentes. Não é isso, meus amores? Então a aula vai ficando por aqui, certo? Da página 81 a 84, certo? O assunto é da 81 a 84. Então, meus amores, uma boa aula para vocês e fiquem com Deus. Eu não tenho onde me esconder. Sai daí, eu vou me esconder aí. Ei, mas é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Ei, que bagunça é essa? Vocês dois já sabem brincar. Mas é que ele queria tomar no meu esconderijo e não é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Betinho, você acha certo tomar no lugar dos outros? Ué, e os portugueses não tomaram a terra dos índios? Os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Se você usa um exemplo desses para justificar as suas gracinhas, desculpe, Betinho, mas você não está aprendendo nada das nossas explicações. Vocês estão precisando de um pouco mais de noção de cidadania, conhecer melhor nossa identidade, nossa cultura. A aula de hoje será sobre os índios. Os
povos indígenas no Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam ou habitavam o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país à época de Cabral desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência a que os índios, em geral, foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci. Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos. Por que o governo não devolve a terra para os indígenas? O governo procura fazer as demarcações das terras indígenas, a maioria delas encontram-se na região norte. Recentemente, houve conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes e esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. Crianças, de certo vocês já experimentaram mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica, não é? Pois é, esses alimentos são típicos da cultura indígena. Ah, é, Dorinha. Outro dia fomos a uma feira de artesanato indígena. Lá eu descobri tanta coisa legal. Eu me estranhei um pouco, Dorinha. Eles usavam celulares, notebooks, andavam de roupa, tênis, calça jeans. Nós aqui do Brasil temos 2 troncos linguísticos, o tupi e o G ou tapuiá. Mas Bia, os indígenas estão acompanhando a modernidade. Eles têm a sua cultura, suas crenças, mas eles vivem como todo mundo. Você mesma é descendente de portugueses, não é? Então por que você não se veste como portuguesa? Usa o lenço na cabeça, dança o fado, é a mesma coisa. Ninguém cobra os alemães a usarem chapéus com penas, ou os japoneses a andarem de kimono. Mas os indígenas são cobrados pelos seus comportamentos injustamente. Isso também é uma forma de preconceito. O pajé conversou conosco e disse que na aldeia deles eles produzem jangadas, armadilhas de caça, canoa, tudo com coisas da natureza. Ele ainda nos falou que a cultura indígena está presente e é só observar os nomes das cidades. São nomes indígenas. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base da cultura brasileira. Não esqueçam que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é Dia do Índio. Certo, Dorinha, essa é uma realidade que não podemos esconder. Falando nisso, vamos voltar para a nossa brincadeira. Ok, só que agora quero brincar de índio. Aqui é minha oca, sou o cacique e exijo que vocês me tragam alimentos e me sirvam.